Oi pessoal, tudo bom? Eu vou fazer com vocês uma sequência de vídeos sobre algumas possibilidades que a gente pode fazer com o estado da arte. Na verdade, eu quero organizar com vocês um artigo passo a passo de como seria uma revisão, tá, de literatura a partir do estado da arte. Porém, é importante a gente sempre frisar que existem outras opções e outros porquês que são pedidos o que é pedido o estado da arte. Então não é só para fazer artigo e também não é só desta maneira. Eu estou ensinando para vocês a mais usual. Outra dúvida que sempre chega nos comentários: o meu professor pediu livros no estado da arte. Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o que é o estado da arte, né? Eu já tenho falado nisso nos outros vídeos, mas a gente vai recapitular. O estado da arte, ele é um cenário, tá? Que você saiba, para que você diga e compreenda o que tem a respeito de determinado assunto. Para quê? Para que você entenda quais são as linhas de pesquisa, entenda até onde foi descoberto ou foi estudado determinado assunto, para não estudar a mesma coisa, para você reconhecer a evolução de estudos a respeito de determinado tema. Então, a priori, o estado da arte ele é isso. Mas por que alguns professores pedem livros? Dependendo da área, dependendo do núcleo de pesquisa que você está, o que pode acontecer? O professor querer um aspecto histórico e ele acaba dando esse nome de estado da arte, como incluindo também esses autores que a gente chama de basilares. Por exemplo, eu quero falar de psicanálise, tá? Eu quero saber o estado da arte, quais são os estudos de psicanálise. Aí você vai lá, faz aquela coleta e o professor fala: não, mas não tem livro de psicanálise, cadê os livros de Freud? Então você não tem como começar a psicanálise sem começar ou citar Freud. E aí depois você tem outros desdobramentos. Isso é usual? Não, não é usual, tá? Porque o estado da arte ele não é para você fazer cronograma histórico de determinado assunto. O estado da arte é para você compreender quais são as pesquisas daquele determinado tema. E aí a gente tem essas variações de compreensões. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é muito importante vocês saberem, não vocês como alunos, como professores, coordenadores, é que no mundo acadêmico existem muitos jargões e muita coisa nova que está entrando aqui no Brasil e no mundo também, que estão evoluindo e que não era usual há um tempo atrás. Por exemplo, esse excesso de informação não era usual. A gente saber o que está acontecendo na academia do mundo, essa quantidade de publicações, não era usual. Muitas pessoas investigando também não era usual, é um salto que nós demos. Em contrapartida, a CAPES e o CNPq, eles começam a cobrar da gente, pesquisador, das instituições, dos alunos, que os materiais tenham relevância social, que trabalhem dentro de uma lacuna. Então, para você trabalhar hoje, pesquisar, você precisa desenvolver essa pesquisa que ela possa gerar algo mais para a sociedade. Então, antigamente não tinha essa exigência, não existia. Então a pessoa falava assim: eu vou estudar, sei lá, por que a saia é saia? Por que as mulheres adotam saia? E a pessoa investigava, o professor investigava, existia mais flexibilidade nessa questão do que investigar. Hoje não, hoje a gente tem uma cobrança. A sua investigação, o seu estudo, ele deve atender uma demanda da sociedade. Que mais que ele tem que ter esse estudo? Ele tem que ter uma contribuição que trabalhe dentro das lacunas. Então a sua justificativa não é só, não tem material sobre esses assuntos. Se vocês lerem algumas dissertações, eu frequento muitas bibliotecas da USP, existem trabalhos muito antigos e vocês conseguem perceber claramente a diferença estrutural no contexto como um todo. Normatização, conjunção, linguagem científica, organização. Então, assim, primeiro aspecto é esse aspecto de mudança temporal.
Segundo aspecto é o aspecto de organização por áreas, isso aí ainda tem hoje. Então, a gente tem o pessoal de educação de determinado núcleo, ele organiza o trabalho, ele tem um tipo de linguagem. O pessoal de administração de determinado núcleo tem um tipo de linguagem, tem um tipo de normatização. Então, embora nós tenhamos as normatizações APA, Vancouver, ABNT, AMA, todas as outras, ainda existe essa questão de diferença de como ter ou não. Então, como organizar um trabalho e como não organizar. Então, tudo que a gente traz para vocês é tentando considerar a maioria, o que seria mais usado, como está sendo feito. E, por outro lado, a gente também tenta ressaltar esses contextos de compreensão por área e compreensão do professor. Essa palavra de estado da arte é uma palavra, é uma organização ali de pensamento que é um grande problema e entraves ainda para alguns professores. Então, são normas da CAPES, são solicitações nas reuniões internas que os núcleos têm que os trabalhos têm que ter o estado da arte. Por quê? Porque ele tem que trabalhar, ele tem que comprovar, é mais um critério de comprovação científica de que ele tem relevância, ele tem uma lacuna a se trabalhar, que você sabe o que os outros pesquisadores estão falando ali ou produzindo acerca de determinado tema. Entender isso é fundamental. Por quê? Porque você consegue ter o jogo de cintura de onde e como usar o estado da arte. Então, esse estado da arte, ele pode servir para ser sua revisão de literatura, ele pode servir para você produzir artigos acerca de como está, o que tem sobre determinada temática. Ele pode servir para embasar uma revisão de literatura, para comparar o que uma revista e outro, que o núcleo de pesquisa e outro tem falado de determinado assunto. Então, para você perceber, ele pode também servir para você delimitar sua justificativa e seu tema. Então, eu estava pensando em trabalhar esse tema de um determinado foco, mas com o estado da arte eu percebi que já tem muita coisa batida. Então, eu vou trabalhar com esse tema, mas numa outra ótica. Então, o estado da arte ele serve para você fazer muitas coisas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o estado da arte, demonstrar para vocês o que eu levei em consideração nesse determinado tema e depois, com esse tema, a minha ideia é fazer o quê? É fazer um artigo de revisão para entender ali questões de investigações minhas. A gente vai colocar para vocês tudo isso, tá ok? Então vamos lá. Eu acho que eu vou ter que parar esse vídeo agora, porque a gente tem um tempo de vídeo, tá? Não cabe tudo num vídeo só, para ele não ficar muito longo, também muito cansativo. Então esse é o primeiro vídeo, esse é o vídeo 1. Eu não sei quantos vídeos ainda vão ter, porque o assunto ele é bem extenso. Vai ficar um mini curso aí para vocês, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo.